Fala galera, beleza? Guido na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de Circuitos Elétricos 1. Galera, na aula de hoje nós vamos usar o MATLAB para plotar os gráficos dos três possíveis casos, as três possíveis soluções. Lembra que nós vimos até a última aula? Sobre amortecido, amortecimento crítico e subamortecido, que são as três possíveis soluções para a equação diferencial de segunda ordem que modela o nosso circuitinho elétrico RLC de segunda ordem. E qual que é a ideia aqui? A ideia é mostrar o gráfico dessas funções e a gente fazer algumas interpretações, algumas brincadeiras, em especial com o script que eu preparei aqui. Ó. Vamos entender, pessoal, esse script é um script um tanto tranquilo para quem acompanhou as últimas aulas. Nós vimos aí as demonstrações matemáticas, um pouquinho pesada, eu diria. Talvez a demonstração mais complexa que nós fizemos aqui no curso foi a demonstração da aula passada, né, pessoal? Foram demonstrações um tanto chatas, matematicamente falando. Beleza? Qual que é a ideia aqui? Vamos plotar os gráficos dessas expressões matemáticas que nós obtivemos e fazer algumas interpretações. Vamos começar aqui, ó, para vocês entenderem o script, eu vou passando o script, depois a gente vai usar a funçãozinha plot para plotar os gráficos, já está tudo prontinho. Ó. Primeira coisa, na linha 3 aqui, ó, vou marcando em azul para você e vou fazendo alguns comentários. Ó. Aqui eu estou variando o tempo. Então é o tempo variando de 0 até 5 segundos, vamos considerar aqui em segundos, poderia ser qualquer outro tempo e tudo mais. Só que aqui, só para deixar bem claro, pessoal, antes mesmo da gente começar, isso aqui, eu chutei quaisquer valores, tá? De constantes, de alfa, de ômega zero, a gente viu lá que tem os três casos. Aqui é só para a gente brincar mesmo com os números, não são necessariamente exercícios, valores que são como solução de circuitos reais que você encontra lá nos livros, por exemplo. Só a título didático para a gente brincar um pouquinho com as expressões. Beleza, vamos começar aqui agora. Ó. Primeiro caso, que já começa aqui na linha 6, ó, alfa maior do que ômega zero é o caso sobreamortecido. Então vejam aqui, ó, alfa, eu chutei um alfa qualquer aqui, alfa é igual a 3, por exemplo, e ômega zero é igual a 2,5. Aí, alfa maior do que ômega zero. Então, portanto, estamos no caso sobreamortecido. As constantes aqui, A1 e A2, chutei aí quaisquer valores, peguei valores para deixar um gráfico bonitinho, peguei aí A1 valendo 80 e A2 menos 70. Aqui nós calculamos os valores, as raízes lá da minha equação característica, lembra? S1 e S2. Aqui, pessoal, menos alfa, mais raiz quadrada de alfa quadrado menos ômega zero quadrado, e ali o S2 menos alfa menos essa raiz quadrada. E aqui está, ó, x1 é a forma de onda da primeira solução, do caso sobreamortecido. A1 vezes o exponencial de S1t mais A2 vezes o exponencial de S2t. Perfeito. A mesma coisa eu fiz aqui para o segundo caso. Ó. O primeiro caso, alfa maior do que ômega zero. Segundo caso, alfa igual a ômega zero. E, portanto, nós estamos no amortecimento crítico. Vejam, ó, para quaisquer valores de alfa, eu disse aqui, alfa igual a 3 e ômega zero. Se alfa é igual a ômega zero, obviamente, ômega zero também é igual a 3. Chutei quaisquer valores de constante. Aqui, só para deixar bem claro, as constantes mexem diretamente no gráfico, tá, pessoal? E essas constantes, elas dependem exclusivamente aí dos elementos acumuladores de energia. Então, os valores de A1 e A2 dependem aí de como que os indutores e capacitores estavam no momento em que o circuito sofreu lá uma perturbação e mudou, portanto, de estado. Tá? Então você pode brincar com esses números, né? Você vai ter formas de onda um tanto diferentes. Já já a gente vai ver tudo isso aqui. Mas beleza, nesse caso nós temos apenas, são duas raízes, só que a raiz é dupla. Então a raiz aqui, ó, S é igual a menos alfa. Está aqui a forma de onda dessa nossa solução. Só lembrando que tem um T aqui multiplicando A1, ó, esse T que difere da solução anterior, né? E aqui a exponencial, o termo da exponencial aparece E elevado a ST nas duas expressões, onde S é igual a menos alfa. E o terceiro e último caso, que é o mais interessante, que está aqui, pessoal, alfa menor do que ômega zero, e para alfa menor do que ômega zero, esse aqui é o caso daquela senoide, né? Tem lá um seno e um cosseno, que deu um super trabalhão para a gente fazer a demonstração na aula passada. Daí, ó, alfa igual a 1,5 e ômega zero igual a 8. Tá claro, alfa menor do que ômega zero. Chutei quaisquer valores e a gente vai fazer algumas brincadeirinhas bem legais daqui a pouco. Chutei valores aqui para B1 e B2 também. Calculei o ômega d, conforme nós vimos lá na aula teórica, nas aulas teóricas, aliás, né? E aqui está a forma de onda da nossa expressão. Então é uma exponencial que multiplica os termos com cosseno e seno. Então B1 cosseno de ômega dt mais B2 seno de ômega dt. E aqui estão os três plots, né, pessoal? A gente vai plotar os três gráficos aí numa figura só. Vamos lá, só para a gente entender, fica bem legal. Vamos plotar os gráficos e agora eu vou sair da tua frente para não te atrapalhar. Beleza, vamos fazer alguns comentários.
Começando aí, pessoal, pelos dois primeiros gráficos, ó. Dá uma olhadinha no gráfico azul, que é a resposta... Aqui está na ordem, tá? Primeiro, resposta sobreamortecida, depois amortecimento crítico e depois subamortecida. Quando eu olho para os dois primeiros gráficos, vejam que essas respostas, pelo menos com os valores das constantes que eu chutei ali para plotar esses gráficos, são gráficos bem parecidos, né? Vamos começar. Aqui eu acho que é uma interpretação bem interessante. Vejam que os três gráficos, olhando aqui os três gráficos, eles vão a zero. Isso aqui é importante, eu vou até voltar. Olha para mim aqui, por favor, tá? Lembre-se de que nós estamos falando de circuitos RLC de segunda ordem sem fontes. Sem fontes, a resposta natural. Isso aqui é a resposta natural e você tem que lembrar que a resposta natural ela vai a zero. Então, os três gráficos aqui, pelo fato dos circuitos serem sem fontes e nós estarmos apenas analisando a resposta natural, passado um certo tempo, a resposta ela vai a zero. Ela dura um certo tempo. É uma resposta transiente. É por isso que as respostas vão a zero à medida que o tempo vai passando. Você pode conferir isso nos três gráficos, beleza? Ok, deixa eu sair agora da tua frente. Vamos fazer algumas interpretações interessantes aqui, pessoal. Olhando para o primeiro gráfico agora, que é o gráfico azul, a resposta sobreamortecida. Vamos olhar, acho que é interessante você olhar pelo menos o ponto x é igual a zero aqui. Na verdade, não confunda com o x de t, né? X de t está aqui na ordenada, perdão, no eixo y. E o que você tem aqui no eixo das abscissas, que é o que ele chama de x ali, é o tempo. Então o tempo tá variando. Faz t igual a zero aqui, ó. Se t é igual a zero, no caso ele coloca ali x é igual a zero, tá vendo? Ficou um pouquinho confuso, mas acho que dá para entender. Tempo valendo zero, o y, que é o x de t, tem que valer 10. E isso é facilmente verificado pela equação. Se você for aqui, ó, olhando para o script aqui, por favor, para o lado esquerdo da tela, se você fizer aqui em x1, t igual a zero, dá uma olhada, ó. O tempo está na exponencial dos dois termos. Vai ficar e elevado a zero, não vai? E elevado a zero é 1 nos dois termos. E, portanto, isso aqui vai ficar a1 mais a2. E quanto dá a1 mais a2? Olha ali em cima, ó. Vai ser 80 mais menos 70. 80 menos 70 dá quanto? Dá 10, que é exatamente o valor que nós estamos vendo ali em cima. E é claro, eu posso alterar esses valores, ó. Quer ver? Vamos fazer uma brincadeirinha aqui, pessoal. Vou pegar o A2, vou pegar o A1 primeiro, vai. Vou pegar o A1, vou colocar o A1 valendo, sei lá, vou colocar valendo 1000 ali, para você ver que claramente esse gráfico vai ser alterado, tá vendo? Ali tem diversas possibilidades. Vamos colocar o A1 valendo 100, depois a gente coloca o A1 ali valendo, o A2, perdão, vamos para o A2 agora, ó. Colocar o A2 valendo menos 10, e aí é claro, esses resultados, as possibilidades são muitas, tá, pessoal? Você pode ficar brincando com os valores e, mais uma vez, só para deixar claro, esses valores aí vão depender das condições iniciais do circuito, ou melhor, dos elementos que acumulam energia lá no circuito. Beleza? Ok, vamos para o próximo aqui, pessoal. O próximo é alfa igual a ômega zero, amortecimento crítico, é o gráfico verdinho que vocês estão vendo aí. Vamos fazer mais um estudo, vamos fazer aqui para o tempo valendo zero, vamos colocar aqui, faz t igual a zero na expressão, que é o que ele chama de x ali, né? X valendo zero, que é o eixo que ele chama o eixo das abscissas, que na verdade para a gente é o tempo. Vamos lá na nossa expressãozinha, ó, deixa eu pegar aqui a expressão, eu chamei ela de x2 aqui. Se você fizer t igual a zero, aqui fica fácil, ó. Fazendo t igual a zero, esse primeiro termo aqui, que tem um t multiplicando, ele vai a zero, claramente, né, pessoal? E, portanto, a nossa expressão vai ficar a2 vezes e elevado a zero, porque e elevado a st, fazendo t igual a zero, isso aí fica e elevado a zero, que é 1, e, portanto, x2 vale a2. Quanto que vale o a2? Se você olhar ali, a2 é igual a 5. E dá uma olhadinha no gráfico, pessoal, bate perfeitamente, né? Certamente, eu ia falar aqui, certamente com o valor que ele está mostrando para a gente no gráfico. E mais uma vez, né, eu posso alterar os valores, quer ver? Vou pôr o A2 aqui valendo 15, e as possibilidades são muitas, né, pessoal? Aí você vai alterando todos esses valores. Ó. Vamos pôr o A2 valendo meio aqui agora, só para a gente entender o que está acontecendo no nosso circuitinho. São resultados bem interessantes. Beleza? Ok, pessoal, e agora eu vou até voltar aqui, que é o que a gente já entendeu, né? Esses resultados, os dois primeiros, sobreamortecido e amortecimento crítico, tem uma resposta bem parecida, digamos assim. É claro, depende aí, mais uma vez tem que deixar claro, depende das constantes A1 e A2, tá, pessoal? Vai depender ali de como que o circuito estava no momento em que ele sofreu a perturbação. E agora vamos olhar para o terceiro e último caso, que é o caso mais interessante. E aí eu vou fazer até o seguinte aqui, ó. Eu vou comentar esses três plots que eu já deixei preparado aqui a priori, vou fazer um comentário rápido e nós vamos plotar apenas a figura que está em vermelho ali embaixo para deixá-la um pouquinho maior e aí
o gráfico vai ficar expandido, vai ficar mais interessante. Dá uma olhada que padrãozinho gráfico legal que é essa resposta, que é a resposta subamortecida, pessoal, onde alfa é menor do que ômega zero. Esse é o gráfico sem dúvida mais interessante. Pessoal, isso aí tem a cara de um seno ou de um cosseno, não tem? Só que esse cosseno e esse seno, à medida que vai passando aí um ciclo, digamos assim, ele vai sendo amortecido, não é? E é exatamente isso que está acontecendo. Dá uma olhadinha, quer ver? Ó, vamos olhar para o script aqui no cantinho esquerdo da tela. Vamos estudar essa expressão aqui. Ó. Vamos estudar a expressão do nosso gráfico. Olha aqui dentro desse parênteses, ó, B1 vezes cosseno mais B2 vezes seno. Eu vou fazer uma afirmação aqui para vocês, que lá no finalzinho do nosso curso aqui, a gente já está no final, né? Mas mais no final, eu diria, mais lá no finalzinho, esse B1 cosseno de uma frequência mais B2 vezes seno dessa mesma frequência, a gente consegue transformar isso aí, usando matemática, claro, a gente consegue transformar isso aí em um cosseno apenas, que possui uma amplitude e uma fase. E fazendo essa interpretação, o que é muito interessante, ó, o que está acontecendo? Você tem uma exponencial negativa multiplicando um cosseno, já considerando essa transformação. E o que acontece? Isso é muito bacana, porque a exponencial, porque o alfa, se você olhar aqui, ó, tem menos alfa t, né? Exponencial de menos alfa t. O alfa não é o coeficiente de amortecimento? Pois é, essa exponencial aí está amortecendo o cosseno. Então, olhando no gráfico aqui, ó, olhando no gráfico agora na direita aí, por favor, olha cada pico do seno ou do cosseno aí, dessa senoide, vamos falar dessa forma, ó. Olha cada pico aí, a cada transição, ela vai ficando cada vez menor, até que em um determinado momento ela é amortecida. Então, pessoal, ó, é como se eu tivesse uma exponencial passando aqui, ó, onde eu estou passando aí a setinha do mouse aí para você, é como se eu tivesse uma exponencial amortecendo o cosseno a cada ciclo. E essa exponencial ela vai aparecer aqui em cima, a gente costuma desenhar assim, e lá embaixo também. E aí ela vai tipo filtrando, sabe? Ela vai, não filtrando não é a palavra certa, é uma palavra um tanto informal, mas é como se estivesse amortecendo, né? Amortecendo a cada ciclo que o seno ali ou o cosseno vai passando. Então, novamente, imagina ali, ó, olha a minha setinha, a setinha do mouse aqui, ó, é como se ela estivesse passando em cada pico do meu cosseno, e aí a cada transição ela vai amortecendo cada vez mais o meu cosseno. Eu acho que a mensagem ficou clara, pessoal, bem interessante. Se não, também, claro, deixa nos comentários. E agora vamos fazer um exercício para a gente finalizar, o que eu acho que é o exercício mais interessante que nós vamos fazer aqui. Vejam que esse amortecimento depende de alfa. Eu já falei para vocês aqui, ó, que, é claro, se você olhar ali no cantinho esquerdo, ó, depende dessa exponencial. Essa exponencial está amortecendo o meu cosseno, conforme eu já falei. Então, se eu alterar o valor de alfa, vamos fazer exatamente isso aqui, ó. Se eu alterar o valor de alfa, eu devo ver algum efeito na minha senoide. E aí eu já vou afirmar para vocês, quanto maior o valor de alfa, maior vai ser o amortecimento. Quer ver só? Eu vou pegar o alfa aqui, pessoal, eu vou dobrar esse alfa. O alfa aqui, eu estou considerando ele valendo 1,5, eu vou dobrar ele aqui, ó, vou colocar alfa igual a 3 e dar uma olhada na representação gráfica que acontece. Ó. Aqui, pessoal, o cosseno, essa senoide aqui, ela está sendo mais amortecida. Não é? Ela tem menos transições, ó. Então a exponencial ela ficou mais forte, digamos assim, ela ficou mais potente e, portanto, está amortecendo o cosseno aqui com uma intensidade um tanto maior. Vou colocar um alfa igual a 5 agora, a gente vai rodar esse negócio mais uma vez, só para vocês verem. E olha só, pessoal, ó, agora praticamente nós tivemos uma ondinha aqui para baixo e o cosseno já foi totalmente amortecido, ó, ele já foi para zero diretamente. Vou colocar alfa igual a 10 para acabar a graça com esse negócio. E dá uma olhada, ó, aqui a gente nem tem mais direito um cosseno, tá? A exponencial ela é tão forte que ela já cuidou aqui, deu conta do recado. Nem deu uma ondulaçãozinha lá para baixo e o negócio já foi a zero. E agora, mais uma vez, só para a gente finalizar, vou colocar alfa igual a meio. Dá uma olhada, pessoal. Alfa igual a meio, olha que gráfico bonitinho. Eu acho que eu posso até aparecer aqui que não vai atrapalhar. Dá uma olhada no que está acontecendo, ó. Aqui para alfa igual a meio, esse coeficiente de amortecimento ele é um tanto fraco, digamos assim, é um amortecimento mais fraco. O que acontece? Ele vai, você tem mais oscilações desse cosseno, né? Esse cosseno ele vai durar mais tempo. É essa a mensagem que eu queria passar. Vou colocar alfa igual a 0,1 para a gente fechar e dar uma olhada. Isso aí é praticamente um cosseno, né? E essa exponencial, uma hora ela vai amortecer. Quer ver? Vamos pôr aqui um tempo. Vou colocar um tempo valendo 50, por exemplo.
Olha que legal, que gráfico bacana, pessoal. Você vê que em 50 segundos, com esse alfa e com essas condições, o que está acontecendo aí? A exponencial ela ainda não conseguiu amortecer totalmente esse cosseno. Vamos fazer mais umas modificações bonitinhas. Vamos colocar alfa aqui igual a meio mais uma vez. Vamos ver se em 50 segundos ele já amorteceu. Agora sim, né? Em 50 segundos ele consegue amortecer. Vou colocar alfa igual a 0,3 e eu acho que você já entendeu aí qual que é a brincadeira, né? Onde que eu quero chegar. Quanto maior o valor de alfa, mais rápido vai ser esse amortecimento, né? Esse cosseno aí ele vai a zero mais rápido. E aí, quanto menor o valor de alfa, menos amortecido vai ser o meu cosseno. E aí é como se o cosseno tivesse mais liberdade para oscilar, tá, pessoal? Essa que é a brincadeira. E tá aí, essa é a brincadeira, pessoal. Espero aí de verdade que você tenha curtido o conteúdo. Qualquer dúvida, mais uma vez, é só colocar nos comentários. Muito obrigado pela atenção, um abraço e fiquem todos com Deus.